aqui para conversar com vocês, né? Eu sou a Cíntia Zanoni, né? Como o Pokémon já comentou, eu sou líder da área de Developer Relations, né? Ou conhecido como Cloud Advocacy aqui dentro da Microsoft, que é uma equipe de engenharia que trabalha focada aí em tecnologias open source, que hoje a gente atua dentro da Microsoft, para desenvolvedores JavaScript, Python, Ruby também, Visual Studio Code. Então, tudo que vocês veem, né, acontecendo aí na Microsoft, olhando especialmente para o mercado de América Latina, passa pela minha equipe hoje. Sou fundadora, líder Severina aí da Makers Code, né, que é uma comunidade de mulheres na tecnologia, e também coorganizadora da Women Dev Summit, que é um coletivo aí das comunidades de PHP, de Ruby, né, Rails Girls, no caso aqui de São Paulo, e juntas aí a gente faz um barulho aí algumas vezes por ano, juntando todas as mulheres que participam das nossas ações. E eu acho que fica aqui, né, o convite para me acompanhar nas redes sociais, né, sempre lá no Instagram, ou no Twitter, ou no LinkedIn, lá é Cíntia Zanoni. E para quem tiver interesse aí, né, para as meninas que estiverem acompanhando aqui a RubyConf, fica o convite para conhecer um pouco mais do trabalho da Makers Code, né, que hoje está presente em várias cidades aqui do Brasil e existe, né, literalmente para trazer cada vez mais mulheres para o mercado de tecnologia, né, através de mentoria, cursos e muito mais aí que acontece literalmente pela força, né, e pelo propósito aí de várias mulheres que querem fazer a diferença juntas. E antes de começar minha palestra, né, eu só quero trazer um disclaimer aqui, que a minha apresentação, ela reflete puramente a minha opinião pessoal, né, baseada nas minhas experiências, nos meus estudos, e não reflete aí tretas que talvez vocês vejam na internet ou algo do gênero, tá bom? Então, vamos lá. Rails, né? Que bacana. Estou aqui falando no evento de Ruby, né? De rubistas aqui. E sempre quando eu comento com alguém assim, acho que eu vou me aplicar em alguma coisa, ou vou criar algo, né? Com Ruby, as pessoas perguntam, mas você é uma desenvolvedora Ruby? A verdade é que nem tanto. Talvez o meu contato aí com Ruby, né, seja através do Rails para algumas coisas, mas principalmente lá o nosso saudoso Jekyll, né, que é o gerador aí de sites estáticos que eu tanto amo e uso em todos os projetos, inclusive o próprio site da Makers Code aí já é há muitos anos baseado em Jekyll. Já fucei várias coisas aí para criar plugins, etc., com Ruby. Então, esse é o meu contato, né? Então, peço desculpas aí quem tinha expectativa de que eu fosse uma super rubista, mas na verdade eu só sou uma simpatizante, né? Gosto muito da tecnologia, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar assim 100% focada com Rails, né? Ou outras ferramentinhas aí, né? Sinatra, e alguns outros frameworks, né? Bibliotecas aí que nós temos dentro do ecossistema de Ruby. Então, né, o que eu quero dizer com isso é que talvez eu não entenda tanto de Rails, né, como todos vocês aqui dentro, e acho que é uma grande oportunidade para mim, né, estar acompanhando o evento, para aprender um pouco mais. Porém, eu entendo de uns trilhos, né, que fazendo lá a tradução, né, de Rails, a gente significa trilhas, eu entendo um pouquinho de trilhos, um pouquinho diferente, né, ali da linguagem, somente de escrever, digamos assim, para criar algumas coisas, mas é literalmente aí os trilhos, né, que estão relacionados aí aos desenvolvimento, né, de pessoas, porque além de ser uma desenvolvedora, já tenho um tempinho, né, de mercado aí como Pokémon, né, eu costumo dizer que eu não sou velha, mas eu sou jovem há um pouco mais de tempo e estou aí aprendendo, né, há bastante tempo. Fui engenheira de software aí por mais ou menos 10, 11 anos, e depois eu me tornei uma líder, né, de tecnologia, daí guiando agora, né, não só codando ali no dia a dia, mas ajudando, né, os times de engenharia a se tornarem mais performáticos, né, e a crescerem. E aí, com base nessas experiências, e acho que tudo que eu aprendi durante esse ano aqui de 2020, especialmente, eu quero convidar vocês aí para participar da minha conversa, né, sobre como nós podemos voltar aos trilhos. E acho que um ponto que é muito importante, né, de trazer, acho que para essa conversa, é a questão da saúde mental, né? Se a gente pensar um pouco ali, acho que aquela imagem de entrada ali, né, que é literalmente nós estamos ali numa ferrovia, né, com trilhos indo para diversos lados. Isso é muito semelhante a tudo que a gente vive em vários momentos da nossa vida, e eu acredito que principalmente agora em 2020, eu acho que todos os deploys que poderiam quebrar ali, né, numa sexta-feira, eu acho que quebraram com todas as expectativas que nós tínhamos aí. Eu acho que
fazer uma viagem, fazer um curso, ir para algum evento, participar de alguma coisa, né? Ter algo diferente dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia. Tudo isso, de certa forma, eu acho que o trilho ali, ele tem uma balançada, porque todos nós estamos enfrentando aí a tão temida, né, pandemia aí do coronavírus, e ao mesmo tempo, né, sabendo de todas essas dificuldades, o ponto de conversa sobre saúde mental, ele ainda é muito reduzido, ele é muito fechado, né? Ele é quase invisível, porque as pessoas literalmente têm medo sobre falar, né? Ou ouvir, imagina pensar no ponto de saúde mental, né? Porque eu acho que todas as diretrizes, digamos assim, que nós entendemos, né? O que aprendemos aí enquanto sociedade e principalmente dentro do mercado de tecnologia, é que a gente sempre tem que estar bem. Sempre tem que estar produzindo, sempre aquele deploy lá, aquele pull request, ele tem que ser aprovado, tem que estar funcionando, tem que estar incrível. Só que, na verdade, né, a gente se esquece quando tenta colocar sempre aquela oposição de que tudo tem que estar sempre 1000% produtivo, 1000% entregue. A gente esquece de colocar a gente como uma prioridade também, né, quando a gente vai criar algum produto de tecnologia. E aí, antes de começar a trazer um pouco das minhas experiências, eu queria trazer duas informações que eu achei muito interessantes para essa conversa de hoje. Que a primeira fala que o Brasil, né, é o país com a maior taxa de pessoas que sofrem com ansiedade no mundo. Literalmente, nós estamos no topo lá da lista da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, com menções aí, né, à ansiedade e a todas as outras síndromes, né, e problemas relacionados à ansiedade. Além disso, o Brasil é o segundo país com maior número de pessoas com síndrome de burnout no mundo inteiro, né? Em primeiro lugar está a China e em segundo lugar está o Brasil. E aí eu acho que isso é um dado bastante preocupante, porque a síndrome de burnout é algo que está cada vez mais recorrente dentro do mercado de tecnologia. Eu lembro que, mais ou menos ali na metade do ano, no meu Twitter, eu fiquei acho que quase um mês sem usar o Twitter, porque todo dia que eu abria o aplicativo ali, eu abria o site para olhar minha timeline, tinha alguém falando que estava quase tendo um burnout, ou que estava tendo um burnout, ou que já tinha tido e estava tentando sair de um burnout. E acho que o fato ali que era o mais gritante era que eram pessoas extremamente jovens e que estão aí nesse ritmo, né, de crescimento acelerado dentro da carreira e tudo mais, e se achando terrível ali por não conseguir aproveitar, né, as tais oportunidades ali que estavam surgindo, mas que na verdade essas oportunidades eram de certa forma ali uma cilada, né, que estava engolindo cada vez mais o desenvolvimento dessas pessoas. E aí eu acho que isso é bem interessante, porque eu sei que aqui no evento nós estamos tendo várias conversas aí, não só sobre tecnologia diretamente ali no escovar o pitch, né, como a gente fala, mas também com relação à questão de senioridade dentro da carreira. Esse é um ponto que eu acho muito interessante, porque hoje eu acho que o fato é que quando você vai procurar uma vaga, muitas vezes você fica com medo de dizer, olha, eu sou uma pessoa desenvolvedora júnior, estou começando aqui nessa tecnologia, ou quem sabe eu estou aqui no nível talvez intermediário, né, e tal, mas eu não sou uma pessoa sênior. Só que a tendência da onda, e principalmente, né, em função aí das mudanças que a gente teve em estrutura de sociedade, né, infelizmente muitas empresas fechando e as pessoas tendo que procurar uma recolocação, a régua de exigência subiu lá em cima e ultrapassou o gargalo ali de limite, né? E a gente vê aí as exigências de entrega de nível sênior para pessoas que são júniores, pessoas que estão à frente das lideranças aí dessas equipes, muitas de tecnologia, né? Muitas vezes não tem preparo para conseguir estar nessa função, ou pior ainda, né? Quando você pensa, mas se está tudo ruim dentro da empresa, ainda existe aquela famosa salinha do RH, né, que é lá que significa RH, recursos humanos, mas que muitas vezes de
curso para humanos não tem nada, né? E que aí a gente enfrenta também aí um despreparo, acho que muito grande, né, das empresas em saber lidar, né, e criar uma cultura ali que as pessoas consigam se desenvolver e que principalmente a saúde física e saúde mental das pessoas seja respeitada, né? Então esses são, acho que, alguns exemplos aí do que gera esse recorde, né, aqui para o Brasil e principalmente está afetando aí o nosso setor de tecnologia. E aí, um pouco sobre o burnout, né? Para quem ainda não conhece, burnout é uma síndrome de esgotamento que está fortemente ligada com a sua carreira profissional ou com qualquer tipo de atividade que possa te tornar economicamente ativo, né? O que significa? No meu trabalho eu posso estar super bem, as pessoas são super legais, mas eu posso fazer um freelancer, por exemplo, para conseguir fazer uma grana extra, ou eu vou, não sei, eu quero me desenvolver em alguma coisa, só que toda a estrutura que nós temos hoje de sociedade, né, que acaba refletindo dentro das empresas e principalmente também dentro das comunidades de tecnologia, né? E aí a gente sabe, eu acho que existe aí um papo muito gigantesco, né? Falando lá sobre a morte do front-end, sobre quem tem o GitHub mais verdinho, quem fez esse projeto open source de sucesso, quem não faz nada, quem tem o código melhor ou pior. Enfim, né, foi construído, acho que aí, olhando, né, para o mercado de tech, foi construído literalmente um Frankenstein aí com uma cultura de competitividade predatória que define lá o que é sucesso, o que é produtividade, o que é ser relevante, né? E aí, nesse ponto, a tecnologia, ela acaba sendo idolatrada, né, para quem está lá, por exemplo, postando fotos ou prints ali do seu GitHub que mais parece um ladrilho de parede de banheira, né? Todo verdinho, incrível e não sei o que, mas aí quando você vai lá olhar, a pessoa, por exemplo, comitou num dia uma vírgula dentro de um projeto, mas ela tá assim, né, fazendo contribuições e sendo incrível, top performance, top star lá dentro do GitHub, ou então, né, bem no início da pandemia, se vocês navegarem aí pelas redes sociais, vocês com certeza têm pelo menos umas 10 pessoas que vocês seguem, seja no Twitter, seja no LinkedIn, seja no Instagram, que escreveu um artigo falando sobre como ser produtivo no ambiente de trabalho. E olha que quando você está aqui, né, desse lado que é no backstage da comunidade, você acaba conhecendo as pessoas. E aí é muito engraçado você ver o fenômeno da pessoa dizer assim, sou super produtivo, super incrível, e aqui tá aqui o meu artigo, né, ou assista o meu vídeo aqui falando como ser super hyper produtivo no trabalho, ou nas suas contribuições e etc. Quando que lá atrás, né, aqui atrás no backstage, você sabe que a pessoa, se ela vai dar um passo, ela não consegue se organizar minimamente, mas obviamente, né, lá para o lado externo, aquela pessoa é super performática, super incrível, super de sucesso, consegue programar durante 23 horas por dia e descansar somente 1 hora, porque é o período lá que essa pessoa vai jogar ali, né, um LOLzinho ali, fazer uma livezinha ali para compartilhar com todo mundo o que está jogando, né? E outra coisa também que para mim é bastante alarmante é que eu acho que toda essa cultura, né, que a gente vê e convive dentro das comunidades de tecnologia e também no mercado, vai conduzindo a gente para várias etapas aí de problemas que a gente vem desenvolvendo dentro da nossa carreira, né? E aí, olhando diretamente para esse ponto da cultura, surge junto disso a famosa síndrome do impostor, né? Que é aquela sensação, né, de que você vê todo mundo sabendo milhares de coisas e você está ali travado, ou você acha que é uma fraude, ou você acha que o espaço que você conseguiu conquistar, ele foi por pura sorte, porque você não está preparado para aquilo, né? E tem uma psicóloga especialista norte-americana que se chama Valerie Young, que ela escreveu um livro que se chama Os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso, e ela desenvolveu por vários anos lá nos Estados Unidos uma pesquisa para detectar especialmente o perfil comportamental de mulheres que trabalham na área de exatas, né, nas nossas áreas de STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e ela detectou que as mulheres são as pessoas que mais sofrem de síndrome do
impostor e que automaticamente, à medida que a síndrome do impostor ela vai evoluindo, né, no quadro de convívio ali dessas mulheres, elas automaticamente vão ter um burnout em algum momento da vida. Então, isso é bem intrigante, né, e bem preocupante. E aí, acho que fica a pergunta, né, por que isso acontece? Né? Se a gente está falando, mas é muito fácil, por exemplo, eu só preciso dizer que vai dar tudo certo, ou que eu consigo, né? E que vai ser tudo perfeito e maravilhoso, ou que pior, né? Que o problema, na verdade, são as outras pessoas que estão me jogando para esse fundo aí, né? Para sair dos trilhos, só que na verdade, né, acho que os erros e acertos eles começam e terminam também dentro da gente mesmo, né? E aí acho que junta dois fatos bem interessantes, né? Que principalmente a gente que é de tecnologia, a gente quer estar conectado 24 horas, sabendo qual que é o último framework que saiu, qual que é a última biblioteca, qual que é o evento que vai acontecer, ou eu quero palestrar em 1 milhão de eventos por ano, porque eu quero ser incrível e super reconhecido na comunidade, mas ao invés de estar lá no backstage ajudando também a fazer acontecer, não, isso não, mas eu quero estar lá na frente para conseguir me posicionar. E tudo isso, acho que junto com dois fenômenos, né? Que o primeiro, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional, a gente diz sim para tudo, porque a gente quer fazer tudo e fazer ao mesmo tempo. E isso se conecta muito também com, acho que uma segunda percepção aí sobre o desenvolvimento, né, das pessoas, é que a grande maioria das pessoas só se reconhece pelo que faz e não pelo que é. Né? E aí acho que vem aquela famosa tirinha, não sei se vocês já viram, ela saiu faz alguns meses, de uma desenhista que se chama, o arroba dela no Twitter é Cat Smell, e que ela faz assim, por exemplo, ela tem uma tirinha que daí ela cria um famoso date, que eles chamam lá nos Estados Unidos, que seria um encontro, né? Que daí são entre duas pessoas, né? E aí, na hora da pessoa se apresentar, uma delas só puxa assim, diz, na chamada, né? Porque é um encontro ali virtual, e diz assim: antes de me apresentar, deixa eu compartilhar a minha tela. E aí eu compartilhar a tela, era a pessoa literalmente dentro de um encontro que era para ser romântico, né? Digamos assim, ele foi lá e compartilhou a tela para mostrar o GitHub, para dizer: olha, então, as minhas preferências são essas, eu estou contribuindo dentro desses projetos. E quais são as tecnologias que você está trabalhando, né? E eu acho que tudo isso, em algum momento, vai deixar a gente literalmente exausto. Exausto com a nossa carreira, exausto até com a nossa própria vida pessoal, né? Que a gente sabe que lidar, né, com toda a questão de estar forçado a estar em casa e não ser mais aquela posição de que é uma opção para mim fazer o home office, mas agora eu tenho que obrigatoriamente ficar aqui. Acho que tudo isso foi maximizado, né, dentro da nossa vida, né? E afetando a nossa saúde mental de uma forma indireta ou indireta. E aí, com base nisso, quando começou lá na pandemia, bem no início, ali em fevereiro, mais ou menos, quando eu comecei a ver que estava surgindo vários problemas aí com relação ao próprio coronavírus, né? Ainda não tinha, acho que, maximizado todos os problemas que a gente já enfrentou aqui dentro do Brasil. Eu encontrei um livro que se chama Essencialismo, né? Eu estava voltando de viagem do trabalho, daí eu estava lá numa cafeteria e falei assim, ao invés de gastar aqui uns trocados comprando mais chocolate, eu vou comprar um livro, né? E aí eu encontrei esse livro chamado Essencialismo. Ele foi escrito por um estrategista de liderança inglês que se chama Greg McCone, não sei como pronuncia o nome dele, mas basicamente o essencialismo, né? O que ele significa? E aqui tem até uma menção do próprio Greg falando sobre o essencialismo, que fala, né, que o essencialismo não se trata de fazer mais, mas sim de fazer as coisas certas, né? E aí eu acho que até muitas pessoas talvez já tenham ouvido falar lá do contexto de minimalismo, né? Que é aquela coisa tipo assim, eu não vou ter um guarda-roupa cheinho de roupas, se eu preciso só, sei lá, de X roupas para conseguir viver aqui uma semana, e daí eu vou lavando, trocando, e aí, tipo, o menos sempre vai ser mais, e é isso, né? Mas o essencialismo, né? A essência do essencialismo é falar que a gente primeiro precisa ter alguns aprendizados sobre nós mesmos, para que então nós possamos focar a bússola das nossas decisões para o que faz sentido. E isso afeta diretamente
basicamente, né, o nosso desenvolvimento, não só pessoal, mas o nosso desenvolvimento profissional, né, enquanto pessoas vivendo dentro de uma sociedade com outros seres humanos, né, ou até dentro das nossas próprias comunidades. E aqui, né, basicamente, eu tenho um desenho que ele é bastante simples, e ele mostra um pouquinho qual que é o contexto do essencialismo, né? E aqui, por exemplo, na primeiro bloco, eu tenho falando sobre uma bolinha ali com várias setinhas para vários lados, que simboliza uma pessoa que não é essencialista, né? Que é aquela coisa, à medida que surge mais um projetinho, surge mais um meetupzinho para fazer, ou, ai, nossa, eu queria muito ter que escrever um artigo porque eu vi que uma outra pessoa escreveu um artigo sobre isso e eu quero fazer uma contra-resposta, né, por exemplo. E aí você vai lá e pega toda a sua energia e vai distribuindo em pequenas doses ali, em milhares de direções, versus a pessoa que é essencialista, que é aquela pessoa que conseguiu já entender um pouco, né, sobre si, e então vai e direciona as suas decisões e principalmente a sua energia, né, o seu talento para focar em uma ou menos coisas, né, em comparação ali ao essencialista, para que então ela consiga literalmente viver, né, essa jornada ali de desenvolvimento de algum projeto. E aí com isso eu quero dizer que acho que os principais benefícios, né, dessa abordagem aqui, desculpe o desenho que não ficou muito bonitinho, mas basicamente, né, o essencialismo ele vai te ajudar, né, a criar um caminho mais claro para poder definir o que é um resultado impactante para ti, né? E aqui, por exemplo, eu sempre ouço muito no meu trabalho assim, você vai tomar essa decisão muito bem, e qual que é o impacto disso, né? E acho que essa mesma perspectiva a gente pode trazer para a nossa vida também. Depois, o famoso trabalhar com propósito, né? E aí todo mundo fala, tipo assim, o propósito, o que é isso, né? Você deu incenso aqui porque é algo, tipo, inimaginável. Mas, na verdade, né, trabalhar com propósito é você conseguir ver o valor do seu trabalho, né? E até eu vi algumas pessoas comentando aqui no chat antes, né? Falando lá que quando você tem medo, né? Você não consegue gerar valor, mas eu quero até fazer uma provocação. Você pode não gerar valor, mas como também, se você não tem um foco, você não consegue sentir o valor do que você está fazendo, né? E aqui pode ser desenvolver uma aplicação, desenvolver um projeto, desenvolver qualquer coisa que você queira na sua vida. E depois, por fim, né, o essencialismo, ele é uma grande chave aí para reduzir, né, o estresse e principalmente o esgotamento, né? E aqui lembra que o esgotamento é o nosso fantasma ali chamado de burnout. E aí eu quero trazer alguns ensinamentos aí que eu aprendi sobre essencialismo que me ajudaram muito aí no desenvolvimento da minha carreira e principalmente, né, na liderança dos projetos aí que eu estou envolvida nos últimos tempos, e com certeza é algo que ainda eu vou levar por muitos e muitos anos na minha vida. Primeiro dessas lições é que você não pode fazer tudo, né? E aqui acho que tem uma contra-resposta ali que fala que multitarefas é diferente de multifoco, né? E aí muitas pessoas às vezes parece que tem prazer de dizer, olha, eu faço milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Só que ser multitarefa não é que é você conseguir, né, produzir, por exemplo, nossa, termino isso daqui rapidinho, ou consigo olhar para duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Ser multitarefa não é ser inimigo de uma postura essencial dentro do seu trabalho, mas ser multifoco sim, porque o multifoco é o problema que a gente não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí se eu quero olhar, vou fazer coisas totalmente diferentes, ou à medida que as pessoas só vão despejando, né, as tarefas, os pedidos, né, ou as famosas oportunidades, né, em cima da gente, a gente vai abraçando tudo sem pensar, né, duas vezes, e aí ao tentar fazer isso, a gente literalmente acaba se enganando, né, pensando, se eu disser que sim aqui para o meu chefe que pediu para fazer uma tarefa nova, eu vou conseguir crescer na empresa muito mais rápido, né, só que isso, na verdade, acaba sendo aí um caminho sinuoso, né, para a gente no desenvolvimento aí da nossa carreira, e isso acontece também dentro da comunidade, né? Porque quanto mais a gente faz em pequenos pedaços, menos produtivo a gente se torna e menos impacto a gente consegue.
E aí depois tem a questão de estabelecermos a prioridade, né? Se a gente não consegue estabelecer uma prioridade, as outras pessoas vão fazer isso para a gente, né? E aí chega aquele ponto, a famosa frase de não custa eu ajudar aqui, porque é uma coisinha pequena, né? Mas e daí se você chega a uma situação, trabalha na comunidade, e aí todo mundo vai te ver como uma pessoa solista, né? E aqui vamos entender que o solista não é somente aquela pessoa que está dizendo assim, vou ser legal, mas muitas vezes a pessoa que é vista como solista é aquela que todo mundo sabe que se começar a chover canivete, essa pessoa e que tiver que mandar alguém correndo lá, que não pense duas vezes antes de dizer sim para sair correndo embaixo da chuva de canivete, a pessoa vai ir, né? E aí isso acaba te trazendo mais, acho que, dificuldade, né, no desenvolvimento da tua jornada, porque à medida que você é uma pessoa que não consegue estabelecer as suas próprias prioridades e tu deixa que as outras pessoas façam isso para ti, você nunca vai conseguir ser reconhecido por nada, porque você só é aquela pessoa que está ali do lado, né, acompanhando e tudo mais, e acho que seguindo a onda, mas não conseguindo aproveitar, né, ou viver essa experiência, tirar algum aprendizado, tirar algum resultado, né, e alguma coisa, ou alguma coisa diferente disso. Depois, se não é um sim óbvio, é um não óbvio, né? E aqui eu acho que chega no ponto aí da gente ter medo, né? De dizer não muitas vezes, né? Quando a gente recebe um convite ou quando a gente tem algo extra para fazer, né? É sempre aquele medo, o que as pessoas vão pensar a meu respeito, né? Para que quando eu disser não para alguma oportunidade, né? Então isso é um ponto também bem interessante de pensar, porque se você se depara com uma situação, seja na comunidade, ou no trabalho, ou na vida, e que você não vê claramente que, puxa, é algo que eu tenho que fazer e dar aquele estalo, significa que você está no momento ali de dúvida, e se for algo que está muito fora, talvez, da tua rota, né, de algo que, por exemplo, tô aqui um pouco de segurança de decidir, mas é algo que tem a ver comigo, tem a ver com a minha carreira, com os meus sonhos, né, com os meus objetivos, vale sim pensar, mas quando é algo que está tão fora, e aquele sim não vem tão aberto para dizer, é agora que eu vou fazer isso, tá na hora, então, de você aprender a dizer não, né? Porque se o sim não é óbvio, então é um não óbvio. Depois, a coragem é o segredo do processo de eliminação, né? E aqui nessa questão do processo de eliminação, né? Aquela famosa armadilha ali do comprometimento, né? Que a gente diz assim, vou ajudar todo mundo aqui porque eu quero ser a pessoa bacana, querida aqui dentro do time, mas não consegue definir limites ali, né? Para que você vai fazer, o que você vai se envolver, e que também, acho que junto da coragem, né? Vem a força ali e a responsabilidade da gente aprender a dizer não para certas coisas, para que a gente também, né, possa viver a nossa jornada, crescer e construir algo que seja bacana também para a gente e não simplesmente só satisfaça, né, a expectativa das pessoas ao nosso redor. Outro ponto também que é bem importante, né? Você é o seu melhor patrimônio, né? E aqui eu acho que eu já conversei bastante, né, sobre a questão da gente conseguir, acho que se perceber enquanto pessoas ou ter um plano claro sobre o que a gente quer construir dentro da nossa vida e na nossa carreira, né? E sentir, fazer parte desse sucesso e de cada etapa, ela é muito importante, né? E aí eu acho que fica perguntas, né? Você já conseguiu visualizar, por exemplo, o seu progresso? Você já conseguiu criar, talvez, né, uma rotina para que você possa evoluir e não simplesmente só entregar, né? Fazer só o commit lá, mas não saber, tipo, se eu tô aqui matando a tarefa e vai embora. E olha que no começo da minha carreira eu fazia muito disso, eu só queria comitar no final do dia, e é isso, e beleza, e terminei, entreguei. Mas aí depois, com o tempo, eu fui me questionando, né? Tipo, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso fazer de outras formas? Né? Então, são questionamentos bem importantes, né? Para a gente trazer e, principalmente, aprender a focar uma coisa de cada vez. E aí, vocês podem até dizer, mas isso daqui não faz sentido, né? Isso parece um papo de coach e etc. E aqui eu não sou coach, isso que fique bem claro, eu sou formada em computação, eu não entendo nada sobre psicologia ou sobre coach, mas eu queria trazer, acho que junto, né, dessa mensagem aí de você é o seu melhor patrimônio, um desafio, né? Que já que você acha que você é uma pessoa super forte, que consegue fazer qualquer coisa, que nada te abala e que a tua saúde mental ela tá incrível, perfeita, intacta como um rubi, eu tenho um desafio super difícil para vocês,
que é dizer não para uma oportunidade, né, ou uma oportunidade entre aspas, e tirar literalmente um cochilo. E eu vou dizer que durante toda essa pandemia, eu tive várias posições de dizer não para literalmente tirar um cochilo, seja no meio da tarde, lá 30 minutos, mas que foram assim os melhores, literalmente os melhores cochilos que eu tive, porque era um momento que eu não só descansava, mas eu também tomava uma decisão com relação à minha carreira, com decisão ao que eu queria construir e principalmente com o impacto que eu queria gerar, não só no meu trabalho, nas minhas ações, mas também para a minha própria vida, para o meu próprio desenvolvimento. Então eu trago também esse desafio para vocês, né, para tirar um cochilo. Não tirem um cochilo agora na minha palestra, fiquem comigo até o final, mas pensem um pouco sobre isso também aí no dia a dia de vocês. E aí vocês vão dizer, beleza, Cíntia, já entendi aí esse papo aí todo sobre pessoas e tudo mais, e como que eu faço para conseguir implementar, né, o essencialismo de uma forma fácil dentro da minha rotina? Bem, basicamente, eu aprendi que o essencialismo, né, para a gente conseguir trazer isso para dentro da nossa realidade enquanto pessoas de tecnologia, nós devemos seguir 4 passos importantes. O primeiro dele é definir a área de impacto, né? E aqui nesse ponto nós devemos pensar não só nas entregas que nós queremos fazer dentro dos projetos, né, da nossa empresa, mas pensar também como que o nosso desenvolvimento ele vai se correlacionar com esse impacto, né? Que não adianta somente eu entregar o produto lá em produção, mas eu não conseguir tirar nenhuma experiência positiva, né, de crescimento. E aí eu acho que fica até o ponto para uma pergunta também para vocês, se em algum momento da carreira de vocês, vocês simplesmente entregaram um projeto e disseram assim, vai que eu não quero nunca mais ver, né? Larga no mar e vai embora. E que daí vocês viram assim, nossa, eu só quero me livrar porque eu só me incomodei, né? Só me estressei dentro desse projeto e não consegui ter nenhum crescimento, não consegui ter nenhum aprendizado. Pensa só o quanto que isso pode ser tóxico, né? Se a gente não sabe definir o impacto que a gente quer também, porque é literalmente, né, um tempo que a gente se dedica dentro de um projeto, é um tempo da nossa vida que passa. E se você não conseguiu tirar nada de positivo, nada que te ajudou em alguma perspectiva, todo aquele tempo da sua vida simplesmente ficou lá no vácuo e não tem como voltar mais, né? Depois também tem a questão de determinar o que é essencial, né? E aqui eu acho que acho que as dicas ali, né, com relação ao essencialismo, elas fecham muito com isso, né? Que a gente conseguir entender o que realmente faz sentido, né, para colocar dentro da nossa rotina, quais são os sims e quais são os nãos mais inteligentes que a gente pode trazer, né, para o nosso dia a dia, para que então a gente possa evoluir. Depois, eliminar o não essencial, né? Que é literalmente a gente não somente dizer não para as coisas, por exemplo, não, eu não vou palestrar num evento, ou eu não vou fazer essa tarefa aqui que não tem nada a ver comigo, mas é a gente aprender a conviver com os nãos que a gente diz, né? Porque muitas vezes a gente diz um não, mas fica com o coração queimando, né? Por muito tempo. Você tem pesadelos, né? Dizendo, nossa, eu declinei aquele projeto e eu poderia, sei lá, ter ficado rico, incrível e etc. E eu vejo muito isso acontecendo, que sempre que sai um aplicativo novo, algum serviço novo, sempre vai ter alguém na mesa do bar ou ali dentro do meetup, né? Dizendo hoje não mais presencial, mas sempre vai ter alguém dizendo, putz, eu tive uma ideia igualzinha a essa, mas eu não desenvolvi ela e agora eu tô aqui, né? Então a gente tem que aprender a lidar com essas escolhas, né? Porque as escolhas são as melhores coisas que a gente pode fazer para nossa vida, para nossa carreira. E por fim, tem o passo ali que é executar, né? Depois que a gente já conseguiu vencer cada uma dessas casas ali, né? Vamos pensar que eu sempre me lembro muito, quando eu falo sobre essencialismo, eu me lembro muito de Cavaleiros do Zodíaco, né? Não sei se alguém aqui é da época lá de Cavaleiros do Zodíaco, mas lá, né, tinha cada cavaleiro de um signo, né? Daí tinha os desafios lá, os problemas que aconteciam, as guerras, e aí para eles conseguirem fazer, né, o objetivo deles tinha que passar lá casa por casa, né, lutar, fazer milhares de coisas, se destruir para chegar lá no finalzinho, né, literalmente achando que vai ser um fiapo, mas aí quando eles conseguem chegar lá, tudo muda, né, porque eles conseguem ver o valor de toda aquela jornada sofrida que eles tiveram, né, aprendendo e se tornando cada vez melhores, e é a mesma coisa que a gente pode fazer dentro da nossa carreira também.
E agora, eu vou falar um pouco agora, acho que saindo um pouquinho da parte mais filosófica, digamos assim, né, dessa palestra. Eu quero trazer um pouco, assim, acho que da minha perspectiva, né, principalmente fazendo esse shift de carreira que eu tive, que era saindo ali de ser uma pessoa desenvolvedora, né, uma engenheira de software, para passar a ser uma pessoa que lidera pessoas de tecnologia, eu consegui ver muitos benefícios, né, dessa questão de abordagem aí do essencialismo, né, na liderança de pessoas, na liderança de projetos. E aí no contexto de dizer que o essencialismo ele é bom para quem faz tecnologia, né, e aqui eu não quis só frisar para pessoas que são desenvolvedoras, mas para qualquer pessoa que está produzindo ali, né, a tecnologia, o produto. Primeiro, né, olhando para o nosso contexto aí de tech, quando a gente consegue ter um foco no que é essencial para as nossas entregas, né, para os nossos produtos, a gente vai ter menos mudança de contexto, né? E aí aquela famosa coisa, né, de, por exemplo, eu não vou chegar na sexta-feira ali antes de fazer o deploy e o cliente mudar tudo, né? Ou a empresa lá, a direção, decide mudar tudo, né, no projeto e não vai ser mais daquele jeito. E já nessa abordagem de mapear as coisas, construir os projetos, olhando para o foco que é essencial e sempre olhando para a iteração de cada vez mais aumentar, crescer, melhorar, a gente diminui aí os requisitos, né, de mudança de contexto para que, enfim, a gente possa criar alguma coisa bacana. Depois, acho que um ponto que é inegável, que eu senti isso muito no meu dia a dia, das minhas entregas, é que o progresso, né, ele fica cada vez mais claro e a definição também de relação com os prazos também, ela fica muito mais fácil de conseguir trabalhar. Depois, olhando para quem está codando, né, especificamente, a gente consegue ter uma qualidade de código melhor, porque quanto melhor a gente sabe o que é essencial de ser entregue, a gente consegue fazer um código que ele seja mais flexível, que ele seja mais fácil de testar e principalmente mais rápido de conseguir corrigir falhas. Depois, a questão, acho que de prioridade, né, motivação, engajamento, né, e aí eu acho que não vale mais, né, aquela frase lá de dizer, tudo é prioridade, né, mas o que a gente vai fazer primeiro, né, então esse é um ponto bem importante e, obviamente, que isso ajuda, né, na nossa progressão de carreira. E aí depois, né, se tem algumas pessoas aqui que atuam na liderança, né, de times e tudo mais, também o essencialismo ele é bom para quem está na liderança, porque te ajuda a construir uma ponte de confiança muito maior com as suas equipes, ajuda a tornar a tua equipe uma equipe de alta performance, porque a partir do momento que você tem um foco, você tem uma base, você vai e conquista de uma forma uniforme, né, e com todo mundo junto. O progresso, né, eu acho que e os ciclos de feedback que são necessários, tanto nas iterações de entrega de produto, né, ou de projetos de forma geral, mas também no desenvolvimento das pessoas, né, e obviamente que isso também te ajuda a melhorar, né, o crescimento aí da tua carreira enquanto pessoa na liderança e, obviamente, né, que isso é fazendo a soma, né, de todo mundo que está envolvido, né, produzindo e criando tecnologia, é muito bom também para os times, né? E aí, por que é bom? Primeiro, a clareza dentro da equipe, né, que a comunicação passa a ser uma comunicação mais clara e cria um vínculo mais forte, né, de confiança, de propriedade, né, sobre como fazer as coisas, diminui a sobrecarga, né, na busca ali, na investigação sobre o roteiro de como que isso tem que ser um projeto, reduz a mudança de contexto, né, como eu comentei antes, e traz uma propriedade, eu acho que mais compartilhada e colaborativa, né, quando a gente fala sobre pessoas. Tem a questão do buffer do tempo, né, que esse daqui é um ponto que eu acho bem interessante, né, que a gente consegue focar para trabalhar nas coisas que são mais importantes de se entregar, né, dentro aqui de uma equipe de engenharia, né, mas com mais estabilidade, qualidade, né, e desempenho. A gente literalmente vai ter um espaço, né, programado dentro, seja das nossas sprints ou outros ciclos, né, dentro das nossas squads, para que a gente possa fazer uma revisão, assim, maior, né, de qualidade, fazer também um olhar de passagem de conhecimento, né, que é um ponto muito importante aí quando a gente fala sobre
cultura, né, dentro de engenharia para tecnologia, que não basta só entregar, né, mas sim a gente fazer com que mais pessoas dentro da nossa equipe sejam capazes de entregar também, né? E aqui entra naquele ponto lá de que uma pessoa sênior não é só aquela pessoa que consegue resolver um problema, resolver uma issue, mas é aquela que sabe ensinar as outras pessoas, levar aquele conhecimento para frente e conduzir, né, cada vez mais o time para assertividade, né, na hora da entrega, e a gente consegue ter um tempo para literalmente respirar dentro de um projeto. A questão também do foco, né, na solução, acho que isso é inegável, né, a gente saber ter a percepção de como que a nossa equipe funciona e ter um ambiente ali, como focado na produtividade, né, olhando a produtividade como um meio de ponto de colaboração entre o time, né, e para que todo mundo tá junto ali naquele mesmo barco para fazer a coisa acontecer, né, e quando a gente tem um foco, a gente consegue observar quais são os gargalos, né, e como que a gente pode fazer para melhorar eles, né, como que a gente vai literalmente, né, lidar, né, e aqui tem um ponto que também é uma abordagem que eu adotei muito no meu trabalho aí nos últimos anos, é que eu não aceito ou marco nenhuma reunião com ninguém se ela não tiver uma pauta. Vai dizer que muitas vezes vocês já foram para várias reuniões e que vocês têm certeza que aquela reunião poderia ter sido ou uma mensagem dentro de um chat ou um e-mail. Né? Então, putz, pensa só o tempo, né, e a frustração que gera nas pessoas o simples fato da gente ter preguiça de fazer um ato simples que é definir uma meta ali para uma reunião ou para alguma conversa de review, por exemplo. E depois, por fim, tem a questão do processo de evolução, né? Que eu acho que se a gente consegue ver um nível de colaboração em diferentes escalas dentro do nosso time, qualquer conflito, né, entre aspas, que seja uma discussão ali para melhorar um processo ou arrumar alguma coisa, ele acaba se tornando mais saudável, porque as pessoas não vão estar rivalizando entre si, mas sim fazendo perguntas corajosas, né, para conseguir criar algo diferente. E principalmente, eu acho que olhar, né, o andamento do trabalho e principalmente como que está sendo o desenvolvimento das pessoas com relação a isso, né? Então é algo muito importante, né, nessa perspectiva de essencialismo. E antes de me despedir, eu queria deixar para vocês aqui uma frase da Ada Lovelace, né, que para quem não conhece aí é a primeira pessoa no universo a criar um código de computador, né? Então ela é conhecida como a primeira programadora da história. E nessa terça-feira agora, né, foi comemorado o dia de Ada Lovelace. E ela diz o seguinte, que a imaginação é a faculdade da descoberta. E aí com essa conversa, né, para quem não decidiu tirar um cochilo durante a minha palestra, eu quero trazer o convite para que vocês possam explorar aí um pouco do dia a dia de vocês, ver como vocês estão se sentindo, né, com relação a todos os projetos ou iniciativas que vocês estão engajados de alguma forma e tentem descobrir o que pode se tornar o mais essencial dentro do teu dia a dia e que possa te guiar cada vez mais para entrar nos trilhos aí de crescimento, né, e de quem que você quer ser, o que você está construindo dentro da sua vida, para que então você possa aproveitar, né, esses passos, né, e viver essa história, que essa história é a sua, né? Então é muito importante você ir, eu acho que nesse caminho aí de descoberta sobre o que faz sentido implementar dentro da tua comunidade, na tua vida pessoal ou dentro do teu trabalho aí para melhorar cada vez mais a qualidade aí das entregas, mas principalmente trazer uma oportunidade real de crescimento para as pessoas. E seria isso, então, agradeço a todo mundo que ficou comigo aqui hoje, agradeço novamente também aí a Local Web pelo convite, e quem quiser me acompanhar, né, nas redes sociais, basta procurar lá por Cíntia Zanoni, né, o Cíntia com CYT e TH, tá, na hora que vocês forem procurar, tô no Twitter, tô no LinkedIn, tô no Instagram, e também tem os canais da Makers Code, né, tanto lá dentro do GitHub, que a gente tá com o Hacktoberfest, focada em conteúdo, né, pra gente conseguir ensinar tecnologia para mais mulheres, e também tem o nosso canal do YouTube aí com vários eventos e conteúdos que a gente vem gerando aí nos últimos meses, tá certo? É isso então, muito obrigada e fico disponível se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer. Sensacional, Cíntia, não tem o que falar, né? Eu conheço as palestras de anos e, tipo, cada uma melhor que a outra, não tem muito o que falar sobre. Pessoal, por favor aí, palmas para a Cíntia no chat,
Muita gente mandando palmas aí. Um palestrante, você pode falar, até eu vou falar um negócio antes que você lembrou bem das datas, né? Então teve o dia da Loveless essa semana e hoje também, né, Cíntia? Hoje é dia dos professores. De professores, isso né? aí. Então também aí deixar uma homenagem a todo mundo que ensina, todo mundo que faz isso do seu trabalho, né? E todo mundo que faz com que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre as coisas, né? E também, então, parabéns aí para todas as pessoas que são professoras e professores e tudo aí. E aí, sobre a pergunta, o Joaci, você tá aí, Joaci? O Joaci falou que quer fazer uma pergunta para você, porque ele não conseguiu aparecer na palestra dele. Ele tava lá, mas não apareceu. Agora ele conseguiu aparecer e ele falou que quer te fazer uma pergunta. Então, já que... Como assim? Ele não estava na palestra dele, Não, mas ele como ele estava na palestra dele, mas a câmera não funcionou. E agora a câmera está funcionando. Tá. Ele quer te fazer uma pergunta para o pessoal poder, né? Tudo bem. Precisava de alguém de TI aqui em casa e estava difícil. Não, primeiro parabéns, assim, muito legal abordar esse tema e tal. O que eu queria perguntar, que era até um pouco difícil de escrever, é o seguinte, né? A gente está vivendo um momento complicado, que é a pandemia, e a gente trabalha num setor que é da tecnologia, que a impressão que a gente tem, assim, dependendo da cultura da empresa, é que a gente está disponível 24 horas por dia pelo fato de existir a internet, né? E essa cultura nas empresas, eu mesmo trabalhei em algumas que é uma cultura que favorece muito o burnout e tal, a gente sabe que é muito difícil, estando dentro delas, poder promover alguma mudança cultural, é bem lento, né? Então, eu não sei se você tem dicas de fazer de fora para dentro, né? Se tem alguma iniciativa da gente como profissional de TI que pode, de alguma forma, pressionar com que as empresas tenham uma cultura mais pró-saúde mental, sabe? Porque eu trato de ansiedade, mas já tem uma longa data, não quero nem largar minha psicóloga, quero casar com ela e tal. Mas se você tem... Se você... Já sai da terapia, dá um drink. Não, desculpa. Se você tem alguma dica nesse aspecto, de maneira que a gente, como comunidade, também faça com que as instituições, as empresas, compitam entre si de maneira leal e, ao mesmo tempo, favorecer a saúde mental dos seus colaboradores, né? Obrigado. Obrigada, aí, prazer te conhecer. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser resumida aqui, porque eu sei que tá todo mundo querendo jantar. Eu também. Mas vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, assim, eu acho que faz muito sentido o teu discurso, e aí eu vou pegar alguns recortes dele, e o primeiro é o que a gente pode fazer enquanto comunidade para conseguir trazer uma mobilização para dentro do mercado. Primeiro, agir como uma comunidade. Sair das panelinhas de tipo assim, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou daquele framework. Eu acho que nesse sentido a gente ainda precisa evoluir aqui dentro do ecossistema brasileiro, né? Tem uma iniciativa que se chama Open Source Mental Health, que é um site que é de uns caras que tem uns projetos assim open source e tal, mas literalmente criar esse site foi o maior projeto open source deles. Eles colocam isso, depois vocês podem pesquisar lá, e eu posso twittar também depois com a hashtag do evento para quem quiser ver, e que eles falam literalmente sobre todas essas pressões que eles vinham sofrendo dentro da carreira deles, de ser mega produtivos e não sei o que, e até um fator engraçado é que eles são desenvolvedores Ruby, né? Então, olha aí para a galera de Ruby, vamos puxar isso para o Brasil também. E que eles trazem essa questão aí da saúde mental, né? E aí eu acho que nesse ponto entra o fato da gente trazer cada vez mais para dentro dos eventos, levar para dentro das nossas discussões dentro das empresas, por exemplo, se o teu time ali organiza, por exemplo, uma vez por mês, um papinho ali sobre tecnologia de forma geral, que seja 15 minutinhos, 30 minutinhos, reserva uma parte para falar um pouco sobre essa questão de saúde mental, que é algo que precisa começar a ser cultivado dentro das empresas, e eu entendo que muita gente tem medo de falar sobre isso. Eu também tinha, até dentro da própria Microsoft, eu tinha muito medo de falar sobre isso. Eu sou uma mulher que com 26 anos eu tive um burnout. E aí o meu corpo me fez parar para que eu dissesse assim, putz, preciso repensar o que eu vou fazer, né? Então, eu tinha muito medo, assim, de falar. E aí, depois que eu comecei a fazer terapia e tudo mais, hoje eu já tô com 29 anos, eu comecei a ser mais vocal, assim, sabe? E aí eu comecei, literalmente, várias coisas que eu trouxe dentro dessa palestra se conectam não só com a questão lá da base de essencialismo, mas também com essas vivências, que parece que muitas vezes os líderes e até os RHs não têm preparo para lidar com pessoas. Olha só que coisa crítica, se essas pessoas têm que liderar
pessoas, elas não sabem lidar. Então, acho que é o nosso papel inverter um pouco essa mesa e ser chato mesmo e chegar e falar assim, vamos falar um pouquinho sobre as horas extras que estão acontecendo, vamos falar um pouquinho que estar em casa não significa que eu vou parar 1000 vezes por dia e aí é por isso que eu vou ter que trabalhar das 8 da manhã à meia-noite. Essas são coisas que a gente precisa cultivar. E enquanto comunidade, eu acho assim, eu sou uma pessoa um pouquinho assim, que gosta de criar uma treta, vamos dizer assim, mas uma treta positiva. Eu, assim, para mim seria um sonho ver algo parecido com essa Open Source Mental Health acontecendo no Brasil e sendo assinada por todas as comunidades de tecnologia. Literalmente, pode ser um repo mega simples ali no GitHub falando sobre a importância da saúde mental, falando sobre todas as doenças que a gente enfrenta por não ter a nossa saúde mental respeitada dentro do mercado. Né? Então, eu acho que literalmente uma grande solução para a gente virar a mesa é a gente começar a agir como comunidade e se fazer mais forte e mais vocal, né? Nesse sentido, dentro das nossas empresas e enfrentar, né? Porque eu acho que por mais que a gente queira ter um emprego, pagar os boletos e tudo mais, não adianta se a gente fizer isso e cair morto duro na sexta-feira ali sem conseguir se mexer, né? Então a gente precisa assim procurar um lugar e fazer com que todas essas startups que querem ter bolinha de gude, sinuca, etc. Galera, não caia nessa cilada. É só para foto dentro do site de carreira. Você só vai encostar talvez no teu primeiro dia de trabalho, porque depois você vai ficar ferrado trabalhando até o pescoço, né? Sei que tem lugares que são bacanas e tudo mais, maravilhoso isso, mas ainda são raros os lugares que querem ser mais divertidos, que realmente olham para as pessoas. Então a gente precisa ser, enquanto profissional, enquanto pessoas, vocais para colocar literalmente o pé na mesa ali e falar, vamos melhorar porque a gente precisa. Sensacional, Cíntia. Obrigado. Pessoal, tem mais... Pode falar. Não, obrigado pela resposta, bem completa, traz bastante reflexão. Não fui essencialista na minha resposta, um pouco maior, mas eu acho que isso é bem importante. Verdade. Bem isso mesmo. Que o pessoal manda aí. Mais perguntas, família? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta aqui para nossa querida Cíntia? O pessoal manda pergunta aqui. Participativamente modificar a estrutura. Mais claps, mais palmas aqui, muitas palmas. Parabéns pela palestra. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Legal. O pessoal gostou bastante. Eu acho um tema sempre, tipo, assim, uma só válida. A Pirrac que Daniel mandou, mas Cíntia, enquanto comunidade, seria interessante a denunciar essas práticas, além de conscientizar? Eu acho que sim, mas eu vejo que se vocês pensarem principalmente em algumas coisas que acontecem, eu acho que a gente ainda não fez para startups ou sim, mas existem aquelas famosas planilhas lá do Expose que a galera bota lá, tem aquela planilha das agências, a planilha de várias empresas aí que são fã e que a galera vai lá e bota um depoimento, né, falando que aquela empresa na verdade é mega tóxica. Eu acho que isso já existe, mas eu vejo que não basta só a gente querer quebrar o pau na rede social, mas sim começar a trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas, né, de fazer tipo, o que é falar sobre saúde mental ou o que não é um ambiente saudável, para que a gente possa conscientizar não só as empresas, e eu até não diria conscientizar as empresas, mas educar as empresas e conscientizar a galera que está aí no dia a dia na batalha, para saber dizer, tipo assim, puta, se eu tô sentindo alguma coisa diferente, sei lá, se eu tô com um formigamento no peito, será que eu tô morrendo? O que é isso? A gente precisa aprender a diminuir, né, a questão aí dos problemas, e a gente só faz isso através do compartilhamento, né, de conteúdo e tal, para todo mundo aprender mais sobre isso e ser vocal, né? Não ter medo de falar sobre isso. Eu tava procurando aqui exatamente aqui da Pirrara, que ela colocou que essa cultura hype de startup que enfia um goela abaixo é desculpa para você morrer de trabalhar. Exato. E ganhando pouco, né? Porque eles dizem que daí você tá trabalhando pelo propósito e pela bolinha de good lá que tem na empresa. Pirra, desculpa, até tava tentando puxar. Que eu vi tua mensagem, eu fui tentar voltar aqui, mas meu chat travou de novo. Eu boto no lugar, o meu chat tá travando, acho que é muita emoção aqui, ó. Tem um Glassdoor também, para você ver a reputação das empresas, também é muito interessante, né? Acho que educar é o melhor caminho, denunciar, começamos há um tempo, hora do próximo passo, tem que
Educar é o caminho, mas isso é bem legal. tem que fazer chegar em mais gente, né? Eu acho que é sempre Tem que tudo, fazer acho que chegar tudo tem mais que chegar em gente. mais gente. E fazer, acho que a nossa galera, assim, enquanto comunidade, usar mais o LinkedIn, por exemplo, não ficar seguindo coach existencial e tudo mais, mas usar o LinkedIn de uma forma inteligente para investigar um pouco sobre as empresas que a gente quer trabalhar, usar o Glassdoor também, que apesar de todo mundo saber que existe, a galera não usa tanto, né? E aqui, o meu marido, por exemplo, ele acabou perdendo o emprego no início da pandemia, e aí ele foi procurar vagas e tudo mais, e ele quase, literalmente, caiu numa cilada se ele não tivesse acessado o Glassdoor, que aí lá no site a empresa era linda, tipo assim, ó, só parecia que era tudo de diamante. E aí a gente foi olhar no Glassdoor e tinha foto do escritório, tipo, da galera sentando em cadeira toda rasgada, esburacada, tipo assim, ó, chove, entra água dentro do lugar, Caraca. E aí a galera trabalhando num lugar bizarro. E isso faz muita diferença, né? Tu conhecer. E aí era o conto do vigário, né? O selo Bino de Cilada. Sim, porque se você não cuida da estrutura, que é o mínimo, né? Imagina das outras coisas. Exato, né? Imagina as pessoas que estão ali dentro. Né? Imagina as pessoas, que a estrutura é o que todo mundo você vai vender, né? Imagina as pessoas, se o que você está vendendo está errado, imagina as pessoas, né? É complicado. Isso mesmo. Cíntia, muito obrigado pela sua participação, parece maravilhosa, um keynote assim, bem keynote mesmo, para fazer a gente refletir bastante coisa e realmente falar os não necessários é a coisa mais necessária da nossa vida, eu acho. Falar os não necessários, né? E dormir. Exatamente o que você falou. Vamos dormir, descansar. Falar os não necessários e ir dormir, que é muito bom. Então, obrigado novamente. Muito obrigado, Poc. Beijão, pessoal também. Muito obrigado. E bom evento para vocês aí amanhã. E me acompanhem ou briguem comigo nas redes sociais. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu Beijos. demais.